Muito boa tarde. É um gosto receber-vos aqui na Estação Elevatória de Coimbra, que é o novo equipamento cultural das Águas de Coimbra, onde vai haver uma biblioteca. Um dia, quando aqui vierem, vão ver o espaço mais ornamentado, mas não tendo ainda a biblioteca, temos livros. E hoje temos aqui mais um livro a ser lançado, um livro novo, das edições esgotadas, um nome muito sugestivo, espero que esgote, que é uma editora, uma simpática editora que existe em Viseu, e que está à venda lá em cima. A Livraria Almedina faz o favor de fazer aqui a venda dos livros e, portanto, este é o livro que vai sair aqui hoje. Intitula-se Diálogos Cruzados, que educação para o século XXI, portanto, tem uma pergunta e tem várias respostas. Os diálogos cruzados significa que as várias pessoas podem pensar diferentes coisas sobre a educação no século XXI. O livro foi feito na altura da pandemia, eu acho que foi mesmo a meio no verão de 2020, portanto, na altura em que estamos confinados, e quando a pessoa está confinada, que é uma coisa que, enfim, é muito raro, eu só estive confinado uma vez, é a altura, se calhar, de parar para pensar um bocadinho. E estas novas tecnologias permitiam pôr o nosso pensamento cruzado com o de outras pessoas. E foi o que aconteceu. Várias pessoas, mesmo várias, mais de uma dezena de pessoas, com experiência educativa, naquela situação, disseram que escola é que temos hoje, que escola é que queremos para amanhã, e este debate faz-se ao longo de vários temas. Por exemplo, a questão da brincadeira, a questão do jogo, a questão do jogo, que é importante também no contexto educativo. Depois, a questão da criatividade, até que ponto a escola pode encorajar a criatividade. Depois, a questão do ensino à distância, que é a questão tecnológica, até que ponto é que se pode fazer e qual é a melhor maneira de o fazer. Depois, a parte em que eu entrei, sou suspeito, porque é quanto à indiferença, que é a parte mais abstrata e filosófica. Quer dizer, no fundo, é qual é o propósito, qual é o sentido da educação. Nós não podemos ficar indiferentes a essa questão. Para que é que serve a educação? Às vezes, vamos à escola, estamos na escola e aquilo transformou-se numa rotina. Mas a questão filosófica é qual é o papel da escola na sociedade. E é isso que é tratado neste capítulo quanto à indiferença. Outra ainda, a ciência na escola. Na escola tantos de ciência. E quando eu falo de ciência, não é apenas as ciências chamadas duras, matemática, física, química, mas as ciências sociais e humanas também, e como é que umas e outras se relacionam, ou devem relacionar. E por último, a questão da emergência, a mudança, quer dizer, será que a escola exige... o desafio é tão grande que é preciso mudar já alguma coisa, e o que é mais urgente fazer? Estão a ver? Este é um conjunto de problemas, haverá outros, mas este é um conjunto de questões sobre os quais vários professores, investigadores da área da educação se pronunciaram. Os nomes estão aqui na badana, alguns são muito conhecidos e têm posições nem sempre coincidentes, por isso é que há diálogo. Se todos pensassem eu mesmo, tem aqui o Zé Eduardo Franco, que já cá esteve nesta sala. Tem a Raquel Varela, que é muito conhecida, uma historiadora. O Santana Castilho, que infelizmente já faleceu, tinha posições muito nítidas sobre a educação, que expressava no público. Olha, um também que é muito conhecido, Zé Pacheco, da Escola da Ponte, cujas posições não coincidem com as do Santana Castilho. A Anabela Rita, uma educadora das letras e amiga. Carlos Neto, um homem da Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa, que é um homem da questão do jogo e da brincadeira. O desporto é um jogo, mas o desporto é essencial na educação. E, portanto, eu só estou apenas a dizer alguns nomes, espero que os outros não... Adelino Calado é o diretor da Escola de Carcavelos, que a certa altura foi distinguida como uma escola que era a escola do futuro, porque faziam-se lá coisas inovadoras, etc. Podemos discutir essas coisas e isto acaba com uma discussão uma discussão cordata, como devem ser as discussões, entre o Adelino Calado e o Zé Pacheco. Ora bem, estão a ver aqui muita matéria e esta matéria está muito bem empacotada neste livro.
há umas pequenas biografias destas pessoas. Eu não deixei para o fim os nossos três convidados que aqui estão, porque estão aqui e não vou apresentar o que eles dizem aqui, porque eu estou aqui para o dizer. E podem, de viva voz, dizer melhor do que aqui está. É vantagem ter os autores ao vivo. Enfim, qual é o aspecto que eles querem relevar das intervenções que fizeram. Portanto, começando pela senhora Luísa Paolinelli, que é professora na Universidade da Madeira, autora de romances e de livros de literatura juvenil. Hoje trouxe o seu animal de companhia, que é o gato Puccini, e é a primeira vez que somos visitados por um gato, é interessantíssimo. E depois temos, por ordem, o Mário Fortes Santos, que é professor aqui no nosso Instituto Politécnico, e também o Rui Mendes. Eu não estou a usar aqui os títulos doutorais, porque isto é uma casa da cidade e da cultura, e às vezes um dos obstáculos à comunicação é termos, a comunicação alonga-se quando temos de usar os títulos académicos. Portanto, se me permitem, o Mário Fortes Santos e o Rui Mendes, também da Escola Superior de Educação, figura muito conhecida, já esteve à frente da Escola Superior de Educação de Coimbra, aí passam os futuros professores e, portanto, eles mais que ninguém estão interessados em partilhar connosco e faltam professores e não há suficientes incentivos para ser professores e temos, além de todos os problemas que há na educação, temos o problema de incentivar, o problema que não é pequeno, de incentivar os jovens a fazerem carreira de professor. Mas eles, melhor do que eu, poderão falar sobre isso. Têm estado aqui universitários, mas é bom lembrar, temos também uma grande escola aqui em Coimbra, que é, digamos, o Instituto Politécnico de Coimbra. E, portanto, acho que vamos ter mais vezes pessoas também dessa escola, porque é evidente que nós queremos ter aqui uma presença plural e uma presença, digamos, afirmativa e o Instituto Politécnico de Coimbra é uma escola com uma presença afirmativa. E temos que acaba de chegar a doutora Teresa Adão das edições esgotadas, certo? Certo. E, portanto, queremos lhe agradecer muito ter produzido este livro. Demorou desde 2020 até hoje, porque isto não é fácil, mas teve a vantagem, porque quando se demora é porque se faz melhor, há mais tempo para fazer. Dos textos que têm sido revistos, não é exatamente parte de intervenções orais, mas quase não reconhecem aqui a oralidade, porque os textos foram depurados, e eu falo por mim. Quando vi aqui a minha parte, eu disse isto. Que inteligente que eu era a contar. Porque isto na altura foi tão bem editado, que eu até, o meu discurso, que era naturalmente oral, como agora estou, fica aqui um discurso que até tem aqui uma aparência de ser uma coisa com princípio, meio e fim. Mas o fim da nossa reunião de hoje é ouvir quem participou neste livro, ouvir-vos também a vós. Vamos tomar isto como uma tertúlia, porque é o espírito das reuniões que queremos fazer aqui. Falarmos uns com os outros. Nós temos cidade, a cidade significa precisamente participação, cidadania, mas nem sempre a cidade se reúne. E aqui seja um dos vários sítios onde a cidade se pode reunir. Hoje, a propósito da educação, já temos tratado dos temas. É a última sessão deste primeiro ciclo, deste primeiro trimestre. Eu agradeço muito ao Sr. Presidente das Águas de Coimbra, ao Felsa Marques, que aqui está, e que sem ele nada disto teria sido possível. E eu estou certo que com a confiança dele vamos continuar estes encontros. Vai haver mais para o próximo ano, mas agora também precisamos de fazer um Natal e fazer uma pausa de Natal. Mas no próximo ano haverá mais. Para verem coisas que aqui houve e que estão aqui expostas e que não quero que passem despercebidas, vejam esta exposição que aqui está de poesia em português e francês e fotografia. Está aqui a artista Cátia Andrade, que é, além de artista, médica em Paris e que veio cá hoje para, enfim, também para partilhar. Se quiser uma visita guiada, ela no fim também faz, tenho a certeza. São poemas inspirados em Camões. Portanto, ver na terra ao Paris é um dos versos de um soneto de Camões, ver na terra ao Paris. E ela, a partir desse e de outros versos de Camões, elaborou a sua interpretação, e as fotografias modernas, sugestivas, enfim, podem parecer que
O que é que tem a ver com o Camões? Não há nada que não tenha a ver com o Camões. É esse o grande poder mágico do Camões. Falamos de qualquer coisa e arranjamos uma ligação ao Camões. Foi um homem do mundo, um homem que está muito para além, correu o mundo, mas está muito para além do tempo que viveu. Sem mais, Luísa, diz, se faz favor, o que eu ainda não disse sobre o livro e põe, se faz favor, os nossos amigos também a falar sobre o livro, lembrando, é escuso dizer, que temos um tempo para acabar às 7h30, tendo a gravação. Muito obrigada por nos ter desafiado a trazer aqui o livro a este espaço elevatório. Eu acho que é de elevação, eu acho que é de elevação mesmo, é de elevação também de espírito. E quando nós temos à volta estas poesias e estas fotografias, acho que não há sítio melhor para estarmos a falar de educação e de livros. Aqui a professora Teresa Adão, a professora doutora Teresa Adão também veio, juntou-se a nós, é das edições esgotadas, mas também é uma das autoras do livro, também está nas autoras do livro, e de facto aquilo que o professor Carlos Filhais nos disse aqui, sublinhando bem que aqui não há pensamentos únicos neste livro, havia pessoas de diferentes disciplinas, diferentes áreas de saber, mas também com ideias próprias que defenderam e que estão aqui plasmadas no livro. Infelizmente, o texto do professor Santana Castilho não foi integrado porque não foi visto e porque nós tentávamos falar com ele e ele estava doente e não conseguiu ver. E nós achámos que não era ter respeito pela pessoa estar a publicar um texto sem ele ter feito as suas revisões. Não aparece, e ter visto. A intervenção dele não aparece. Não aparece. Aparece referenciado como uma das pessoas que esteve nestes diálogos, porque ele participou, foi uma das vozes deste diálogo. Aliás, no painel em que participaram a Raquel Varela e o Roberto Santa Clara, mas como nós não tivemos, de facto, o aval dele, nem sequer uma revisão dele, nós não achámos bem estarmos a publicar um texto que não tivesse passado pelos seus olhos e pela sua autorização. Quando o Mário Fortes Santos me ligou em plena pandemia, estava eu sozinha em casa, nem o gato estava comigo, porque tinha ficado em Itália com o meu marido e o meu filho. Eu disse-lhe, bem, vamos fazer isto, mas se calhar é melhor publicarmos. E aquilo que nós fizemos foi pôr as pessoas a conversar umas com as outras, provocando-as, porque nós todos somos o produto da educação que tivemos, não é? Mas também sabemos qual é a nossa responsabilidade em educar os outros, ou melhor, contribuir para a sua educação. Quando o Mário me falou disso, disse, sim senhora, então mas vamos tentar publicar. Estas são as transcrições dos textos orais, não é? Da oralidade das pessoas, de como as pessoas conversavam umas com as outras, ali num espaço que era um espaço digital, mas que se tornou um espaço elevatório, porque cada um de nós foi trazendo a sua própria contribuição e foi fazendo este diálogo. Há uma coisa que eu ainda tenho que sublinhar, que é a autora do prefácio, a professora Maria Lúcia Vasconcelos. Brasileira. É professora brasileira, é uma das grandes estudiosas de Paulo Freire, da Universidade de Mackenzie, acaba agora mesmo de se reformar. Em São Paulo, não é? Em São Paulo, a Universidade de Mackenzie em São Paulo, acaba agora de se reformar, já bem acima dos 70 anos, porque é uma universidade privada, ela ainda pôde ficar, mas ela dizia-me no outro dia que talvez aquilo que a fizesse ainda depois dos 70 anos continuar a exercer, dizia ela, era o amor grande pela educação como forma de modificar o mundo. E isso penso que está em todos os textos. Esta vontade de olhar para a educação como uma construção, como uma problematização, e foi muito bom ter visto todos os intervenientes, apesar de uns dizerem sim, existe uma crise na educação, os outros dizerem
ter uma crise na educação é bom. É bom que a educação esteja em crise, porque se ela não estiver em crise, quer dizer que ela estagnou, está cristalizada. Está sempre em crise, a crise é que é diferente. Exatamente, a crise é que é diferente, ela está sempre em crise. Na minha parte, que foi aquela mais filosófica aqui com o professor Carlos Filhais e com o professor José Eduardo Franco, e ter o professor Carlos Filhais e o professor José Eduardo Franco a conversar connosco é sempre algo de entusiasmante. Mas aquela nossa parte, antes de passar para os meus colegas das outras partes, a nossa parte teve muito a ver com a ideia, e quando eu dei título com o Mário a indiferença, não é? Contra a indiferença, a educação contra a indiferença, teve muito a ver com aquilo que Hans Robert Curtius dizia, que nós estamos, isto antes da Segunda Guerra Mundial, ele dizia que cada vez a educação se fixa na educação sem se afixar na formação. Isto é, a educação também deve ser formação do homem no seu geral, das ciências, das humanidades, porque se ela se basear apenas na transmissão de conhecimentos, que é também importante, mas se ela se basear apenas nessa passagem de conhecimentos, sem haver depois uma reflexão e uma vontade formativa do ser humano no seu global, aquilo que nós estamos a fazer é abandonar a cultura e estamos a deixar os jovens numa situação de que eles podem ser mais facilmente manipulados, mais facilmente levados para caminhos facilitistas e com ideias já pensadas que lhes são dadas e lhes são etiquetadas, não lhes deixando espaço para criticar o mundo que está à sua volta. E se nós olharmos para o que está a acontecer neste momento, em que nós sabemos pelos vários estudos que não só os jovens, mas também os adultos, acabam por aceitar conhecimentos que lhes são dados muitas vezes em breves pílulas, não é? No TikTok, no Instagram, em títulos de notícias, sem ter essa formação global que lhes permita depois chegar àquilo que é o cerne do problema e avançar por tentativas e erros para colocar-se a hipótese do erro. Muitas vezes é o colocar-se a hipótese do erro que desaparece quando nós temos certezas absolutas. E a educação deve ser essa formação, deve ser essa lenta formação, como dizia Ítalo Calvino, ela deve ser leve, mas ter a profundidade da leveza. Isto é, nós só conseguimos ser leves quando nós temos o conhecimento e a profundidade do conhecimento para poder então criar a clareza e a precisão nas nossas vidas e essa leveza. Mas também precisamos de tempo e de não deixar de fora a comunidade educativa daqueles que são os grandes problemas da atualidade. Isto é, levar novamente a educação para essa formação global do homem. Não havendo uma disparidade e uma artificialidade, digamos assim, da divisão disciplinar, compreender que as humanidades são necessárias para não só desenvolver o nosso espírito humanista e a nossa ligação aos outros, mas também para compreender a ciência. E a ciência precisa das humanidades e as humanidades precisam das ciências. E foi nesse sentido que nós pensámos esta contra a indiferença. A indiferença nas suas várias exceções. E essa foi mais a nossa parte. O professor Carlos Filhais fez uma intervenção extremamente importante, que podem ler aqui, o professor José Eduardo Franco também, mas aquilo que até ficou dos três a determinada altura é que nós somos aquilo que a educação e o sistema educativo português nos deu. Ao professor Carlos Filhais de uma maneira, eu que entrei na escola logo depois de 74, e era o momento em que a educação
naquele momento sentia-se de facto que nós éramos aquela criancinha da pomba e sentíamos aquela vontade imensa e tínhamos quase a utopia de que aquela geração ia mudar o mundo, ia continuar a mudar o mundo. Nós éramos a primeira geração livre a entrar na escola. E isso foi muito interessante. Foi muito interessante porque também abriu muito à experiência, à ideia da formação, sem pensar a educação apenas naqueles conhecimentos, que, como eu disse, são importantes, mas são conhecimentos que são específicos de determinadas disciplinas e não as ver no seu contexto do todo e na formação do homem. E por isso é que o professor José Eduardo, agora para fechar com o professor José Eduardo, defende, no fundo, que uma educação sempre mais humana, humanista e humanizada. E isso foi uma das conclusões importantes. Ele é um dos grandes defensores de uma educação de face humana, de rosto humano, em vez de ser, é óbvio, uma educação utilitarista. Fecho só a lembrar que no Japão, a determinada altura, as universidades, há coisa de uns 10 anos, receberam uma circular a dizer que deviam diminuir as humanidades porque aquilo que a universidade deveria fazer era formar para a economia. Ora, aquilo que é que nós estamos a fazer é olhar novamente para a educação como utilitarista e não para a formação do ser humano no seu global. E depois a pergunta é, será que uma economia sem ter rosto humano, que economia é? Será que ela é um rosto da diferença na indiferença? Não é? Foi essas questões. E agora passo aqui ao Mário, não quero estar só eu a falar, aparece aqui ao Mário, que entrou num dos grupos muito interessantes, que é o grupo que veio falar do brincar. Isto é, onde é que está o brincar e o aprender a brincar. Eu no outro dia estava a ler, não resisto a contar isto, um texto de uma madeirense, a Cristina Cunha, que defendia que as crianças deviam passar grande parte das aulas fora do espaço físico da sala de aula. E ela dizia, elas têm que ter ar livre, têm que brincar ao ar livre, porque elas têm que aprender, além disso faz-lhes muito bem à saúde. E ela dizia isto nos anos 20 do século XX, portanto em 1920, mais ou menos, 1920, 1930, que depois outra mulher veio a seguir, a Fernanda de Castro, que veio trazer até os parques, não é? Os parques para as crianças, os parques infantis. Mas ela dizia, não pode haver educação só dentro da sala de aula. Mas parece que a gente continua a não ouvir isto, não é, Mário? É isso mesmo. Antes de mais, boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui com todos vós. Eu ia um bocadinho mais atrás, pronto, também para dar mais uma pincelada relativamente ao que foi este projeto. Foi um projeto de as pessoas estavam em casa inquietas, não é? E como inquietos que somos, pusemos a pensar e felizmente temos bons amigos, não é? Estão aqui dois, e temos outros. E três, temos também aqui a três. E que nos apoiaram logo neste projeto, foi um bocado uma loucura, mas nessa altura tínhamos bastante tempo. Pois. E foi um privilégio estarmos todos em consciência uns com os outros. Além de passarmos melhor o tempo, também estávamos cada vez mais a ganhar algum conhecimento sobre esta área que nos apaixona, que é a educação. Basicamente foi um bocado por aqui. Tivemos bastantes noites a interagir. Houve muita gente em casa que interagiu também connosco e acho que foi um tempo muito bem passado e que pronto, deu muitas notícias de jornais, nomeadamente o Diário de Coimbra também fez uma cobertura muito interessante, através da jornalista Andréa Trindade. Os diários na Madeira também fizeram grande cobertura relativamente a isso, nomeadamente os telejornais na Madeira também fizeram cobertura relativamente a isto, porque foi um grupo de pessoas, de educadores, inquietos, que se puseram a pensar em novas linhas para a educação.
Na altura não sabíamos como é que íamos estar na educação depois do Covid. Estávamos todos muito receosos, lembro-me que havia um receio muito grande da parte de todos nós, nomeadamente o professor Carlos Neto temia que as crianças ficassem cada vez mais fechadas em casa e nós também chegámos a temer, infelizmente isso não aconteceu, e muitos de nós também chegámos a temer, infelizmente que isso não aconteceu, que o ensino online começasse a ser moda no nosso país, porque de facto houve uma potenciação muito grande a nível do ensino online que foi necessária nessa altura, mas felizmente não pegou tanto como nós estávamos a expectar. Porque de facto, e todos nós concordamos, que uma coisa é estarmos em casa a ensinar online para uma turma e outra coisa é a interação que nós todos temos como seres sociais que somos, nas escolas, nas universidades, e isso ainda bem que nunca vai ser ultrapassado. Pronto, na área que me toca a mim, ao professor Rui Mendes e ao professor Carlos Neto, que é a área do brincar e o brincar como uma ferramenta de construção da personalidade, nós somos daquelas pessoas que defendemos acerrimamente a necessidade de as crianças voltarem a brincar, voltarem a ser crianças na verdadeira acessão da palavra, porque o melhor barulho, eu acho que o Rui Mendes também corrobora comigo, e o professor Carlos Neto também, o barulho mais interessante do mundo são as crianças a brincar, ok? E nós hoje em dia, por esta cidade e por todas as cidades do nosso país, não ouvimos crianças a brincar. Eu às vezes, e isto é verdade, eu quando passo ao pé de uma creche ou de uma escola e ouço crianças a brincar, eu começo a cair as lágrimas, porque de facto nós não estamos a permitir as crianças serem crianças de verdade. Estamos a monitorizar toda esta capacidade, estamos a monitorizar gerações, estamos a hipotecar as gerações, ok? E de facto é algo que me emociona, porque já não existe. Eu lembro-me que cresci aqui em Lourdemão, aqui em Coimbra, e a primeira coisa que eu fazia quando saía do autocarro, na rua onde o professor Carlos Filhais mora, eu moro lá. E essa rua era pouco movimentada na altura. E nós fazíamos balizas com as mochilas, vinhamos ao autocarro e já vinhamos a fazer equipas. E fazíamos as balizas com as mochilas e lembro-me que os carros paravam para nós marcarmos os penaltis. Agora isso não existe. E aquilo que eu apelo, eu sou muito chato, o professor Carlos Neto é ainda mais chato do que eu, o Rui Mendes também é, e vamos fazendo muitos estudos a nível nacional para com esses estudos, mostrarmos às pessoas a realidade que as crianças vivem hoje em dia e a necessidade que elas têm de brincar e a importância que o brincar tem na construção de um indivíduo sólido, ok? Porque nós a brincar estamos a construir tanto emocionalmente e fisicamente os indivíduos. A nível cognitivo, eu tenho alguns estudos com o professor Rui Mendes que provam que nós, ao brincar, podemos desenvolver a pessoa e a criança a nível motor, okay, as suas capacidades na sua plenitude, e também podemos desenvolver as competências sociais e emocionais através do ludismo. Por isso, uma das coisas que nós falámos aqui e discutimos muito foi isso, é libertar as crianças, isto são palavras são chavões do professor Carlos Neto, libertem as crianças, porque as crianças precisam de ser libertadas e temos que dar mais tempo, temos que ter uma escola diferente. Eu sou contra a escola a tempo inteiro, sou sim a favor daquilo que se passa nos países do Norte da Europa, em que as mães têm meia jornada até aos 12 anos de idade das crianças e em que as mães vão buscar as crianças às 2 da tarde e não fazer as atrocidades que eu já vejo com creches abertas até à meia-noite em Portugal. Isto é completamente contra a natura. Isso é horroroso. Ainda ontem entendeu uma notícia na televisão, na RTP, que há uma creche, eu já não me lembro em que cidade do país em Braga, isso mesmo, que vai estar aberta, vai estar aberta das 3 da manhã e fechar à meia. Isto é assim, isto é contra a natura.
Isto é o que nós estamos a criar com esta sociedade de competição que nós temos hoje em dia. E as crianças precisam de um ritmo de criança, não precisam de um ritmo de adulto. As crianças passam mais tempo nas escolas do que os adultos no seu trabalho. Porque é o pai que as deixa às 8 da manhã ou às 7h30 da manhã e vai buscá-los às 6h30. E se a escola estiver aberta até às 8h30, o pai só vai buscar às 8h30. Por isso, nós fizemos as contas, as crianças estão mais tempo na escola do que nós nos nossos trabalhos. E isto é completamente contra a natura. E nós temos que começar a remar contra esta maré. Porque, de facto, eles estão a perder os melhores anos da vida deles. De facto, nós, neste momento, os pais estamos a substituir a liberdade deles pelos gadgets. E sabemos todos nós o problema que esses gadgets estão, neste momento, a criar no desenvolvimento e no equilíbrio emocional das próprias crianças. Por isso, basicamente, a mensagem que nós deixamos é que as escolas têm que ter mais intervalos, as escolas têm que ter recreios completamente diferenciadores daquilo que têm, com terra para eles caírem e para brincarem, com árvores para eles poderem trepar. O pânico dos auxiliares da ação educativa e o pânico dos professores tem que terminar, porque as crianças têm que poder cair, as crianças têm que poder andar em liberdade, as crianças têm que poder mandar umas pedradas umas às outras, que hoje em dia é considerado bullying e é atroz, e há muitas pessoas que se mandam contra mim e contra nós quando nós dizemos estas atrocidades, mas de facto nós temos que libertar as crianças e temos que mudar esta forma de estar, porque eles necessitam de ser livres. Basicamente, é um bocado dentro desta. Muito bem. Ora, obrigada ao Mário, e eu ia fazer mais uma provocação antes de chegar ali ao professor Rui Mendes. No outro dia eu ouvi um psicólogo em Itália estar a dizer que os adultos tomaram o corpo dos filhos como reféns. Seguem-nos com as aplicações, sabem onde é que eles vão, não os deixam ir sozinhos para a escola, vão buscá-los. E na escola também são tomados como reféns, porque são colocados à frente de uma mesa, com trabalhos já a fazer trabalhos como se estivessem já numa escola, mas também já preparando-os para o mundo de trabalho a partir dos 4 anos de idade. Já na pré-escola começam a pô-los com uma folhinha à frente e sentados numa mesa. E agora ia perguntar, será que há aquele velho ditado que se não se deixa a criança fazer patetices quando é pequenina e cair e esfolar-se os joelhos e aprender assim, depois nós vamos ter adultos que fazem muitas patetices por compensação. E queria saber o que é que pensava. Muito bem. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite e pelas palavras elogiosas. Naturalmente, um agradecimento muito particular ao Mário e à professora Luísa, que tiveram, enfim, a gentileza de me convidar para participar no livro, e à editora, portanto, que fez este esforço para o livro, que tem um percurso naturalmente complexo até à sua saída, o que é natural, porque a revisão dos textos da oralidade de cada um de nós demora o seu tempo e, portanto, justifica-se tudo isso. Pronto. Deixem-me fazer uma declaração de interesses. Eu sou um professor incompetente por natureza. Aliás, todos os meus alunos eu trato por incompetentes, dizendo que também sou. E, portanto, às vezes a educação tem essa grande vantagem. O Mário era um estudante efetivamente incompetente, para além disso era uma pessoa que não se empenhava muito nos estudos, e depois acabou por ter um percurso académico e profissional bastante relevante, e, portanto, nós temos que ter sempre essa mente aberta enquanto formadores. Em relação ao corpo, eu diria que nós neste momento temos um problema que está associado à cultura motora, no sentido literal da palavra, ou seja, a atividade desportiva, se quisermos, e nós não falamos aqui de desporto, mas sim de atividade motora infantil, se quisermos, de forma mais concreta, é uma atividade por natureza cultural, portanto é uma atividade humana e, portanto, tem essa componente cultural, e nós, fruto das circunstâncias e da evolução, passamos a ter essa componente foi sendo, digamos que, dilapidada ao longo do tempo. Nós, em última análise, vivemos em Portugal com um conjunto, temos todos quase uma rede, digamos, entre aspas, pedófila, porque temos poucas crianças para tantas atividades. Toda a gente agora pretende crianças, desde o clube desportivo à catequese, à filarmónica, e, portanto, estamos a tentar encontrar as melhores crianças para fazerem o que é que seja. Mas o problema é que, de alguma forma,
os pais muitas vezes são um entrave, sob determinada perspectiva, o ideal é nós trabalharmos com órfãos, porque temos, por incrível que pareça, não é? Portanto, porque aí não temos. O ideal é trabalharmos com escolas que eventualmente não tenham janelas, porque assim as crianças podem brincar com objetos que sejam projetados sem partir, porque há um conjunto de regras que são impostas e que limitam objetivamente o comportamento infantil. Nem tudo é mau, porque é bom perceber que depois da plastificação que foi introduzida nas escolas, nos parques, para ser tudo fofinho, a Câmara Municipal da Anadia, neste momento, está a fazer o processo inverso. Como é uma cidade feita com cidade a verde, isso significa que os parques vão voltar a ter terra e areia no chão, tal como tinham no passado. E, portanto, isto é um processo quase de sustentabilidade, porque eu não preciso daquele tipo de piso. Mas, de facto, é bastante interessante verificar que o comportamento dos pais e nós não podemos, digamos assim, crucificar os pais. Eu costumo dizer que tive um professor de Educação Física que era um sujeito que adormecia nas aulas, porque era alcoólico. E eu aprendi, e dou este exemplo aos meus alunos, a nunca beber antes de lecionar. Portanto, nós, é como antes de conduzir, não é? Portanto, ou seja, temos de ter isso presente. E no estudo que fizemos, que temos feito e que apresentámos em outubro em Lisboa, no Portugal a Brincar, é bom perceber que 24% das crianças vivem em famílias monoparentais. Portanto, eu tenho muita dificuldade em crucificar uma mãe ou um pai que trabalha, chega à casa, está sozinho com a criança e tem que fazer um conjunto de tarefas. Mesmo esta crítica legítima que o Mário fez das crianças estarem muito tempo, isso é proporcional à degradação que nós, do ponto de vista e da agenda política, temos do ponto de vista dos salários e tudo mais. O facto de permitirmos que 1/7 do problema para as crianças viverem e interagirem com os seus pais está associado ao facto dos nossos centros comerciais não estarem todos abertos ao domingo e os supermercados. Se isso estivesse fechado como nos outros países, as pessoas iam fazer aquilo que era normal. Piqueniques, passear, ir ao cinema. E essas pessoas que trabalham, e é bom perceber que quando estivemos em pandemia, a Associação das Grandes Superfícies alegou publicamente perante o Governo que já estava nos hábitos de lazer dos portugueses ir passear aos centros comerciais. E, portanto, é muito difícil nós, de alguma forma, contrariarmos isto. Mas é possível e há que ter alguma imaginação, e essa imaginação, de facto, pegando na lógica que há pouco foi colocada de cativar pessoas para serem professores, a questão cultural ela está de forma evidente que nas aulas que eu leciono, os alunos que não me conhecem, eu começo a aula dizendo, dou-lhes uma localização de um sítio, as pessoas vão lá, normalmente é um parque infantil, a escola superior fica perto de um parque infantil, e só entram na aula, têm 15 minutos de fazer a tarefa, se trouxerem uma selfie do parque infantil. Eles vão correr e voltam. Pronto, chegam lá e dizem, estão a ver? A atividade física passa simplesmente por isto, ir e voltar, fazer uma coisa muito simples. Claro que agora vocês podem fazer uma tarefa de não sei quantos quilómetros, mas não o façam. Como vocês são sedentários, para não terem nenhum problema cardíaco, ponham aquilo no cão ou numa coisa qualquer, ou seja, é preciso ter algumas ideias. E depois, um dos primeiros jogos para envolver os próprios sujeitos e envolvê-los no seu próprio corpo é pedir a uma colega que está ali, eu mando-lhe mensagens, estou de costas, mando mensagens por telemóvel, ela recebe no telemóvel e faz. No final nós retiramos o texto e verificamos que o património corporal das pessoas é muito baixo. E, portanto, não há nenhum drama, porque isso é um drama, porque nós verificamos que o património, digamos assim, o legado que nós tínhamos no passado se vai deteriorando de forma significativa. Se atendermos aos dados que obtivemos na Amareleja com 11 pais, 11 crianças, os seus 22 pais e os seus 44 avós, que numa vila onde, em teoria, as ruas não têm um volume de tráfego tão significativo, a diferença entre aquilo que as crianças aprendiam do ponto de vista de jogos e brinquedos tradicionais, a diferença para os pais, um brinquedo construir é construir o Lego, não é utilizar um equipamento para construir
algo do ponto de vista manual, que tem, enfim, características muito próprias em termos da motricidade fina, e nós sabemos que os aspectos da manipulação estão associados ao desenvolvimento cognitivo e, portanto, é isso que nos diferencia eventualmente dos primatas. E, portanto, há aqui imensos desafios a concretizar e, portanto, nós estamos empenhados que esse património não se perca, que ele possa ser, enfim, utilizado em determinadas circunstâncias e, independentemente das posições ideológicas que nós podemos ter, a falta de professores, por exemplo, cria uma situação tenebrosa, que é nós termos pessoas de origem brasileira a lecionar às nossas crianças, não há nenhum drama com isso, mas ensinam-lhes os jogos tradicionais com o nome brasileiro. E não com o nome português, que as crianças, como deixaram de ter uma rede familiar, já não lhes é transmitido. E, portanto, há, de facto, uma necessidade de nós conseguirmos contribuir para a literacia motora, porque o corpo, quer se queira, quer não, é a parte essencial para nós termos essa capacidade. Pronto. Como as pessoas podem estar, enfim, terem algumas fragilidades, podemos lhes dar, como agora o Governo deu, cheques de saúde mental no ensino superior. Mas parte da solução passa provavelmente pelas pessoas terem oportunidades de lazer, de atividade e de convívio e de interação uns com os outros, como no passado existiu. Mesmo quando nós olhamos para as situações que falou no início do século passado, portanto, precisamente há 100 anos, independentemente de se excluirmos a componente ideológica da mocidade portuguesa, dos outros todos tinham essa. Quando nós vamos visitar a Sagrada Família em Barcelona, a escola que está lá, modelo ao lado, nós vemos que as aulas de Física e Matemática eram dadas num recinto com lama, com as crianças à volta, e não dentro da sala de aula, com princípios, enfim, iguais da escola moderna e da Montessori, com companhia limitada. Portanto, e é isso que nós temos que tentar, de facto, enfim, continuar a bater-nos publicamente nos mais variados locais e, eu diria, a ter um esforço adicional que é evangelizar os pais. Porque os pais precisam de ser reeducados no sentido positivo da palavra, porque quando nós tentamos fazer atividades envolvendo os pais, muitas vezes os pais deixam as crianças e perguntam quando é que as têm que ir buscar. E tentar que eles vão perdendo, digamos assim, e vão perdendo e ganhando confiança e perdendo o medo do não. Porque nas experiências simples que nós fazemos, no contexto do mostrado de jogo e metricidade, numa unidade curricular que temos, a unidade curricular é lecionada, as crianças vão a um parque e o pai vai. E nós, com os pais, pedimos autorização para gravar o que o pai diz e gravamos a criança em simultâneo. E, portanto, há uma grande interferência do pai tentar conduzir o que é que a criança vai fazer. E a evitar que ela faça algo que pode ser perigoso. E depois nós pedimos ao pai ou à mãe, que dizemos assim, olha, temos aqui um comprimido de farinha, mas é um sedativo em última análise. E portanto vai tentar fazer uma coisa que é estar 5 minutos, só interferir com o seu filho se achar que ele está em risco de vida. E a mudança de comportamento, o problema é reeducar efetivamente o pai e a mãe para essa liberdade. E portanto, muitas vezes as pessoas fazem isso por natural reação, enfim, de tentar evitar que a criança tenha um ou outro problema, mas o problema maior acontece depois quando ela se chega a uma idade mais avançada e tem constrangimentos dessa natureza, não é? Portanto, eu diria que nós não temos uma política de lecionar, por exemplo, nas aulas teóricas, como andar de avião. Não faz sentido nenhum ter uma aula teórica de 1h30 e não introduzir aquilo que está previsto numa companhia aérea, que é permitir que os indivíduos se levantem durante 1 minuto, falem uns com os outros e se voltem a sentar. Não vamos deixar-se isso, senão aquilo transforma-se num quarto de hora. Mas existir, isso é algo de extremamente simples. E, enfim, academicamente, isso é quase uma heresia. Não é? Quer dizer, fazer isso numa sala de aula quase... Pronto, enfim, temos que tentar, de facto, dar essa volta por cima. Uhum. Muito bem, não sei se não é a altura de alguém querer intervir. A Teresa ou... Sim, eu até tinha uma pergunta para o professor Carlos Filhais e para os dois também. Agora o moderador passará a entrar na conversa, que é a professora Raquel Varela, a determinada altura, fez uma afirmação que foi polémica entre até as pessoas que estavam a ouvir. E ela dizia que as escolas deviam começar também a preocupar-se em passar conhecimentos sólidos, teóricos,
E o que ela dizia era que devia haver uma parte da manhã, quando a criança está mais atenta, para a compreensão desses conteúdos, e depois à tarde faziam aquilo que eles queriam. Eu sei que a professora Teresa Adão, por exemplo, esteve à frente de um agrupamento. O professor Carlos Filhais também é um homem da ciência. O que é que acham deste tipo de proposta? Pôr os conhecimentos logo de manhã cedo? E depois à tarde, nada. Eu vou dizer uma coisa muito curta, que é para haver mais posições. Eu acho que a escola no mundo, não é apenas em Portugal, neste momento tem um grande problema, que é a escola tem muito, e essa proposta vai nesse sentido, sente muito o encargo de transmitir conhecimentos. Ora bem, neste momento ninguém bate a internet a transmitir conhecimentos, está lá tudo. Agora, o problema é que está lá tudo, o problema é o tudo. Portanto, o que é que a escola tem de começar a fazer, se é que não começou já, mas tem de confrontar-se, tem de começar a transmitir a questão da validade dos conhecimentos. Está certo, está errado, em vez de perdermos tanto tempo a dizer que é assim, temos de colocar questões, porquê é que é assim? Como é que eu sei que é assim? E isso a escola, os nossos professores, muito em particular, estou a falar em geral, os professores do tempo de hoje não estão habituados a fazer. Transmitem e nunca duvidam, não instalam a dúvida. Ora bem, no mundo de hoje, que é um mundo assoberbado pela incerteza, pela mentira, estou a dizer incerteza, mas às vezes é certo que está errado, não é? Em que as pessoas têm uma enorme tendência, se não for a escola a ajudar, a transformar-se numa massa indiferenciada, à mercê dos influencers, à mercê dos líderes de todo o tipo, à mercê das publicidades, processos de estudo até de ideologias, eu não sei como é que a escola vai preparar para a vida. Portanto, preparar para a vida agora, não acredites nisso. Eu dou um exemplo, e a seguir calma. Costumo ir às escolas, ainda hoje fui, e gosto de falar com o público de várias idades. E estava numa escola do primeiro ciclo e, a certa altura, estava a contar a história do Titanic, aquele navio, como todos sabem, que bateu no iceberg e se afundou. Está bem documentado o que é que se passou, etc. Pois bem, perguntei de que é que se tinha afundado o Titanic, se alguém sabia. E uma criança de 9 anos levantou o braço, sabia, e então conta lá. Eu sei. Foi uma bomba que puseram na Casa das Máquinas. Disse, mas como é que tu sabes isso? Eu vi um filme que mostra isso na internet. Portanto, há filmes, há fake news que mostram, em vez da realidade, passam a ficção. Eu não sei, aquela criança aos 9 anos já sabem como é que explodiu o Titanic. Algum dia alguém lhe vai poder ensinar que foi o embate no iceberg, que foi isso que mais tarde permitiu a instalação dos sonares para detectar os icebergs, etc. Começou aí. A questão dos sonares foi com a aprendizagem a partir do erro. Essa criança, logo aos 9 anos, aprendeu a interiorizar a mentira. Porquê? Porque está espalhada. E é muito fácil, uma explosão. Então uma explosão não dá abaixo do navio. Depois eu fui à internet e ver Titanic. E as coisas que estão mais acima no Google são as coisas mais bárbaras, quer dizer, mais delirantes. Quer dizer, não sei se há discos voadores metidos, mas há as coisas mais incríveis. É alguém de uma companhia de seguros que se queria vingar da outra. As coisas mais incríveis que podem imaginar, as teorias de conspiração, que é o nome técnico disso, que podem imaginar, estão aí à disposição. E não é só o Titanic, se fosse só o Titanic estávamos bem a propósito de qualquer coisa. Ontem chamaram-me à televisão porque estavam a aparecer umas luzes nos Estados Unidos que diziam que eram drones. Eu fui ver e, de facto, para já há muitos objetos aéreos, aviões, helicópteros, há todo tipo de objetos aéreos. E agora também há drones. Os drones, há 2 milhões nos Estados Unidos. E agora alguém pôs na internet que estão a ver drones, estão a ver luzes, e há a teoria de conspiração que são os chineses, são os iranianos, seja quem for, quase que como quem vem agora o salvador da pátria a libertar-se, digamos, dessas ameaças, porque cria-se a ameaça para haver um salvador da pátria. E eu disse, são luzes, e as pessoas quando ouvem falar que são luzes, eu não estou a dizer que são ilusões de óptica, são luzes, há muitas luzes de noite,
Mas as pessoas, quando ouvem falar que há luzes, abrem a janela, olham e de facto há luzes, pá. Eu próprio olhei, abri a janela e pá, está ali um avião, está ali qualquer coisa, há ali luzes. Ou a luz do vizinho, no Lourdemão há luzes, pá. Pode não haver muito trânsito, mas há luzes. Pois bem, eu disse isto para terem calma, que não era a Terceira Guerra Mundial, que não era o fim do mundo, não era a Guerra dos Mundos, e fui imediatamente insultado, dando mensagens eletrónicas a dizer se eu era um idiota, se não era melhor eu calar-me, etc. É este o mundo em que vivemos. A escola poderá fazer alguma coisa por isto? Bem, se não for a escola a fazer, quem é que vai fazer? Teresa? Tá, estamos aqui. Senhoras primeiro e depois aquilo. Obrigada pelo convite para participar neste livro de Diálogos Cruzados e depois para participar também como editora. E segundo, para participar agora aqui neste debate com a presença de todos. Eu começava com aquilo que à primeira vista pode parecer uma anedota, mas que vai ao encontro daquilo que o professor Carlos Filhais estava a contar, que é, uma vez um professor perguntou na aula se sabiam quem era o Beethoven, e imediatamente um miúdo levantou o dedo e respondeu que era um cão. Isto porque, como saberão, há aqueles filmes que passam recorrentemente que o Beethoven era um cão. É como o Miguel Ângelo, que é o da Atacar. É um ninja. Ora, há muitos desafios que se apresentam à escola nesta altura que nós estamos a viver. Em relação à questão de se deve ser da parte da manhã teórica, da parte da tarde, por exemplo, prático ou ao contrário, eu pessoalmente sou um bocado contra isso. Acho que nem deve ser só teórico, nem deve ser prático. E o teórico, muitas vezes os alunos não gostam de matemática. E o argumento que eles dizem é: não presta para nada. Portanto, se a criança perceber que afinal precisa da teoria para desenvolver a prática, que é como nós quando vamos aprender a conduzir. Se fosse só código, a gente não acha piada nenhuma, mas depois percebemos que o código é necessário para conduzirmos bem. Portanto, se o ensino for integrado no que diz respeito à parte teórica e à parte prática, os resultados são muito melhores. Para já não estamos a amassar as crianças e, segundo, a criança, ou mais que a criança, o jovem está a perceber que há uma finalidade e para onde é que está a caminhar. Isso passa por se deixar que os alunos participem na própria organização da matéria que se vai dar. Se o aluno for chamado logo no início e estabelecer com o professor um plano, saber vamos caminhar para ali, precisamos disto, precisamos daquilo, isto, numa palavra, traduz-se em chamar o aluno a participar também, a ser um coautor da sua aprendizagem. Porque, na verdade, eu continuo a bater na tecla de que ninguém ensina a ninguém. Não é possível o professor ensinar, porque o aluno só aprende se quiser. Portanto, o ato da aprendizagem em si é um ato pessoal. Eu é que aprendo. E, portanto, se eu aprendo, o que a escola tem que ter como preocupação, que eu acho que é isto que falta, é tentar cativar. Isto porque atualmente a escola tem que competir com tudo o que já foi dito aqui, com os gadgets, com os Facebooks, com tudo o que solicita a atenção das crianças. E o professor aqui tem que acompanhar e não se pôr contra tudo isto que rodeia as crianças, mas pôr-se ao lado. E, portanto, porque aquilo que é proibido já sabemos que é o que é mais desejado. E não é preciso ser proibido, é preciso ser integrado. E eu vou puxar a brasa à minha sardinha, que é o humor. E a minha tese é que se pode ensinar com o humor. Porque se o professor estiver bem disposto, não é preciso pôr o slogan de se ensinar não beba, não é? Se ensinar vá bem disposto.
Porque se o professor estiver no ato do ensino, e não estou a dizer dentro da sala de aula, porque eu também não acho que as aulas devam ocorrer sempre em sala de aula ou sempre fora. Não, é conforme for o plano e aquilo que é preciso. Há situações em que o ato do ensino-aprendizagem deverá decorrer melhor em espaços abertos, há outras situações em que será dentro da sala de aula. Não é por ser dentro da sala de aula que está errado, nem é por estar cá fora que está certo. Tem que ser tudo com conta, peso e medida, sempre com um objetivo e não ser, porque agora vamos lá para fora para os miúdos estarem mais contentes e sentirem-se melhor. Não, vamos lá para fora porque o nosso objetivo hoje é aprender isto aqui, ou estamos dentro da sala porque o objetivo é outro. E, portanto, se nós, professores, estivermos motivados para a profissão, estamos preocupados com que os nossos, não é ensinarmos, estamos preocupados que os nossos alunos aprendam. E a primeira coisa que tem que se desenvolver nos alunos é a curiosidade, porque se nós estamos curiosos, vamos procurar saber e depois vamos seguir com aquilo que o professor Carlos Filho já estava a dizer e muito bem, que é a educação. O professor tem que desenvolver no aluno, desde pequenino, o espírito crítico, porque sem espírito crítico não se vai formar o cidadão. Vai absorver as fake news e tudo, sem ter diálogos políticos, diálogos científicos, seja o que for, vai absorver sem ter o espírito crítico, pensar, isso não pode ser. E eu vou chamar novamente a matemática, porque se um aluno souber, lhe perguntarem quanto é que é 2 mais 3, por exemplo, e o aluno disser que é 3, é um erro diferente de dizer que é 6 ou 7, certo? Porque se ele disser que é 3, não percebeu nada de nada. E não tem, podemos estar a usar uma máquina de calcular, etc., mas nós é que temos que dominar a máquina de calcular, temos que saber que deu este resultado, mas não é possível que seja assim. E acho que no caso da matemática se percebe mais concretamente o que é o espírito crítico, o que é saber. E saber, eu volto à carta de condução. Uma coisa é nós irmos a uma escola de condução, tirarmos a carta, temos o diploma. E outra coisa é nós conduzirmos. Podemos andar aí com a carta metida na carteira, mas temos medo de conduzir, ou se conduzimos é só na rua, em determinada rua com pouco trânsito para o carro poder parar e meterem os penaltis, por exemplo. Se for uma rua com mais movimento ou for uma cidade maior, já não conduzimos, isso não é saber conduzir, isso não é aprender. E acho que isto pode ser muito bem ligado ao ensino. É por isso que a avaliação é um ponto muito importante dentro do próprio ensino. Porque se eu não consigo chegar a determinado sítio, estou numa escolaridade, por exemplo, na escolaridade obrigatória, eu não posso ser penalizada porque eu não consigo lá chegar. Então eu tenho que ser avaliada pelos progressos que eu faço de acordo com as minhas circunstâncias. Muito bem. Muito bem. Há aqui uma intervenção. A Liliana passa. Primeiro agradecer as palavras do Carlos, e que não é verdade, não está aqui devido a ele, não está aqui devido Já a está mim. com o espírito crítico. Não. Já está com o espírito crítico. Está cá A duvidar devido do a que eu ele, digo, pá. está cá devido a ele, e é por ele. E é por ele que eu acredito que isto vai ser a estação elevatória de Coimbra, por causa desta conversa que estamos a ter. E é exatamente para este tipo de conversas que o Carlos é a pessoa ideal para, de facto, fazer esta elevação. Eu estava há algum tempo a olhar para ali e tinha uma dúvida. E quem escreve, enfim, e dá a estampa, mas para mim uma grande dúvida é qual a diferença entre educação e instrução? Porque acho que estamos a misturar aqui algumas coisas.
a educação no sentido global, para mim, é o que tem sentido. Porque nós estamos muito habituados à escola, que é instrução. E conjunto de fórmulas. Para quem é matemática, eu, enfim, discordando se calhar da abordagem, enfim, há se calhar coisas que temos que aprender para exercitar a mente. A matemática não pode ser a soma disso. Enfim, há muitos anos vi o Miguel Sousa Tavares com uma conversa com o Graciano. Sim. E então a discussão sobre a matemática, eu ensino, bem, aquilo não é matemática. Um bocado a Graciano, a matemática é aquela lá dos diferenciais e abstrata. Não é? Bom, eu só lá chego se começar cá de baixo. E como engenheiro civil sou um bocado começar pelas fundações. As primeiras questões é, de facto, as perguntas e o contraditório sempre. Felizmente, de facto, há uma coisa que é absolutamente essencial. É saber ler em condições. Eu, há muitos anos, enquanto estudante, pediram-me se dava umas explicações de matemática ao miúdo. E eu tentei, enfim, ajudar um miúdo e quando eu estava aí, ele, comigo ao meu lado, ele fazia os problemas todos, e certos. Eu disse, então, olha, agora tens aqui este, eu vou dar uma volta e daqui a pouco passo cá. Não conseguiu fazer nenhum. E não era por ser preguiçoso. Espera lá, então, anda lá, lê lá. O rapaz não sabia ler. E saber ler não é só saber soletrar, é saber interpretar. Se calhar, há algumas coisas que na vida nós temos que fazer. Se calhar, aprender música não é só aquela coisa que já nos eleva. É se calhar também ter calos nos dedos e ter calos no rabo, estar assentado. Há esses aspectos que às vezes nós caímos numa certa educação de facilitismo no sentido de aprender-se com gosto. Obviamente, o gosto vem muito mais tarde. Aliás, eu sou engenheiro civil, sou de uma família de engenheiros civis, as minhas filhas são engenheiros civis e menos uma está nos genes, que é uma enóloga, mas é engraçado que a enóloga ficou vacinada um bocado com o livro do Carlos. Pois. O primeiro livro do Carlos. Sim. Porque eu queria que ela percebesse o que é o gozo de perceber a física. Perceber a física é perceber o mundo. Pois. O problema é que se nós não tivermos passado um bocadinho o caminho das pedras, e é isso que eu gosto às vezes, e me assusta um bocadinho do eduquês, às vezes tem que haver o caminho das pedras. E era um bocado também que dizia, sim senhora, brincar e aleijarem-se, devem aleijar-se. Eu sou do tempo em que até fui um aluno razoável, porquê? Especialmente, não era porque julgava que ia ser cientista como o Carlos, era porque queria dizer assim, quero dispensar das cadeiras para ter muitas férias, para ir para a meda, para o meio do campo. Por exemplo, uma das coisas que a mim me assusta é a distância com que estamos a fazer a educação das crianças afastadas do campo. Nós somos todos muito ecologistas, mas chegamos num carro elétrico, naturalmente, somos ecologistas, estamos lá um bocadinho, na Sortelha, por exemplo, e é giro, continuem aí como animaizinhos do jardim zoológico, e não sabem o que é uma couve, não é? Como é que se planta, que tem que ser regada, porque esses aspectos, quer dizer, há já quem não queira beber leite, porque isso é violentar as vacas e o queijo também é violentar as ovelhas. E a esses aspectos, eu nisso fui muito felizardo, o meu pai era veterinário, e veterinário em 4 concelhos, significava que andava por todos os concelhos, enfim, nos anos 60 e pouco, e significava ir a um momento que também é bom, que me formou como pessoa, que é a geira. Não sei se as pessoas que estão sabem todas o que é uma geira, que é
o pagamento de um dia de uma vaca valia mais que de um homem. Vejam lá o que é que representava para estas pessoas. Portanto, não era esse mundo que de facto nós queremos, mas também é esse mundo que devíamos frequentar e saber que existe, não é? E mexer na terra e mexer... olha que engraçado, tem aqui uma minhoca. Ai, que horror! Uma minhoca. Portanto, eu acho que nós de facto, parece-me, temos tempo a mais de escola, temos muito tempo a mais, de facto, de escola sentados, e devíamos ter, se calhar, campos de férias onde se mexe, de facto, nas minhocas, se ajuda a carregar estrume, não sei se sabem o que é, a maior parte das criancinhas não sabem, não é? Plantar uma árvore, não é só... O Carlos tem muitos livros, mas também tem lá árvores já plantadas. E, portanto, ter o prazer, de facto, de perceber que esta terra, enfim, com as alterações, obviamente tem alterações climáticas, já esteve, e não vamos desaparecer por causa delas, também não ter esse pânico que estamos a ter. Eu aqui, como Presidente das Águas, quero que quanto mais água vender, melhor. Não é? Mais ganho. Mas não me importo de vender menos se ela for mais cara. Porque as pessoas devem perceber que 1 litro de água aí fora, se comprar em garrafinhas, pode vir a €1, ou €1,50, 2 euros, e aqui levam por 50 cêntimos 1000 litros de água. E, portanto, daí se calhar valorizemos mais. Então já vou beber mais, não saber isso. Bebo à vontade, que aqui é da barata e é de excepcional qualidade. Mas acho que é muito, muito importante, de facto, um conhecimento, e nesse sentido até estou estranhamente de acordo com a Raquel, que eu acho que tem que haver conhecimentos sólidos em algumas áreas. Há áreas como a matemática, há áreas como a física, há áreas como o português, como língua, como nativos de Portugal, ou outra qualquer língua nossa, porque senão depois também, se não dominarmos a língua, não vamos entender. E depois uma outra área, que é aquela que o Carlos também cultiva muito, que é muito importante e que, mal dada, era horrorosa, que é a filosofia. A filosofia é absolutamente fundamental para que sejamos, de facto, seres humanos, compreendamos o mundo e, além disso, é um espetacular exercício para a cabeça. Isso É mesmo. verdade. Estamos Temos de acordo. ali... Ali a Cátia. Fechar, praticamente. Depois temos que fechar, atenção ao horário. Gostava de cumprimentá-los a todos os autores, a todos os presentes, com certeza, e em particular, claro, à editora também, para prestar estes diálogos cruzados tão importantes, estas reflexões sobre a educação em Portugal, a educação para este século, e cumprimentar de modo muito afetuoso o Sr. Professor Carlos Filhais, que nos recebe aqui sempre com tanto entusiasmo e que tem permitido e cultivado tantos diálogos. Muito obrigada. Realmente, Sr. Professor Carlos Filhais merece toda a nossa admiração e estima. Mas eu gostava, se me permitem, de fazer também, sublinhar a importância da educação, da escola. Direi que há várias escolas, não só como pilar crítico da sociedade, a escola que molda a sociedade, mas também a sociedade que molda a escola, portanto há esta reciprocidade, mas a escola, fazer a ligação entre escola, educação e liberdade. Neste ano tão crítico em que celebramos os 50 anos do 25 de Abril, preciso ver que, de facto, a escola, a educação, com os seus limites, com as suas dificuldades, as de hoje, as de ontem, etc., tem aberto muitos caminhos aqui em Portugal e, portanto, temos realmente progredido como outrora. Não podemos fazê-lo porque em regime de ditadura. De modo que há aqui este aspecto muito importante. Mas depois, se me permitem ainda outra reflexão, porque realmente para sermos livres precisamos de ter conhecimento, de termos capacidade de reflexão para podermos decidir
de modo próprio e não porque outros nos condicionam. Portanto, aqui a escola, a educação, a instrução e liberdade são absolutamente, esta ponte é absolutamente importante. Depois gosto muito dessa ideia de brincar, porque a partilho de facto. E aqui até gostava muito de fazer uma referência, enfim, toda essa escola também de Montessori, etc., tão importante na educação infantil. Penso que em Portugal a educação na primeira infância, no primeiro ciclo, está ainda aquém daquilo que deveria ser. E penso que aí temos muito caminho a andar. Eu não sou toda uma especialista da educação, mas a minha mãe, que já se reformou, dedicou 50 anos à educação, é de facto uma conhecedora destes assuntos e fala muito comigo sobre o assunto, mas eu também, como médica e professora de neurociências, também partilho muito esta ideia. Mas acho, e isto é absolutamente relevante, que o professor Carlos Filhais há pouco disse sobre sobre, de facto, o ajustar a educação e a escola aos dias de hoje. Quer dizer, de facto, a informação é-nos dada hoje em dia por estas vias todas, não é? Tão fáceis, de tão fácil acesso como a internet. Ora, na escola, provavelmente, os professores têm que ir mais ao encontro daquela ideia, mas de onde nasceu esta informação? Quer dizer, sermos capazes cada vez mais de cultivar e de dialogar com o aluno no sentido de lhe fazer perceber também a importância da interrogação, a questão antes da resposta, não é? Quer dizer, sabermos questionar, na investigação fazemos muito isso, não é? Eu também, como investigadora, interessa-me sobretudo a questão antes da resposta, não é? É isso que geralmente eu passo aos meus alunos. Antes de podermos responder, temos que colocar a boa questão, não é? Porque senão podemos responder a todas as questões, mas se elas não forem relevantes, com certeza também não encontraremos as respostas necessárias e relevantes. Mas, portanto, felicitá-los a todos por estas ideias e terei muito gosto em ler o livro e por estes diálogos. Muito bem, eu acho que temos pouco tempo. Eu pediria, enfim, não terei outras oportunidades para aqui falar, pediria aos nossos 3 convidados que fizessem intervenções finais para, enfim, podermos terminar a horas. Luísa. De facto, estas últimas intervenções trouxeram-nos muito, quer dizer, estão-nos a mostrar que colocar estas questões de um ponto de vista multidisciplinar, como foi colocado, e com pessoas com diferentes ideias, deu frutos. Quer dizer, deu frutos no livro, vai dar frutos a seguir no pensar. E uma parte que nós não falámos aqui e que está no livro, que é da criatividade, que é muito importante. Nós falámos aqui do brincar, da ciência, da educação como formação e não apenas como uma instrução, mas faltou-nos essa parte que aqui está também com o painel da criatividade. Bem, sendo assim muito rápida, acho que temos muitos desafios pela frente. Temos o digital dentro das escolas neste momento. Nas escolas da Madeira, as crianças até ao 9º ano de escolaridade, agora já não se chama assim, chama-se quê? Pronto, deve ser, 1º e 2º ciclo, 3º, têm todas manuais digitais. Noutras partes do mundo temos países como a Suécia a deixar o digital porque acham que a motricidade fina está a sofrer, mas também as capacidades interpretativas, o saber ler, o saber escrever, o saber estar, e temos outros países ainda com proibições, que não sei o que é que vai acontecer, não é? Que proíbe até uma determinada idade o uso dos smartphones, como a Austrália, até penalizando os pais por se deixarem os filhos usá-los. Por isso, nós temos muitas questões que são desafios muito grandes pela frente. É bom que assim seja, porque o desafio faz com que a educação avance. Mas aquilo que neste momento a mim me coloca mais questões ainda é o facto de nós termos desenvolvido tanto, temos colocado tudo no cesto da instrução, deixando a formação.
E a formação é extremamente importante, porque a formação é a inquietação, lá está, é a pergunta, é como dizia, a dúvida, que o professor Carlos Filhais, é exatamente o saber se eu consigo chegar ao cimo do mar e se me sentar num ramo mais pequeno, se vou cair, é uma questão de física, não é? Se eu subir para o mar, é melhor eu arranjar um ramo que me sustente. Portanto, são tudo inquietações que eu acho que a educação deve fazer. A educação deve desconfortar também, não pode ser um conforto, deve ser um desconforto, porque senão alguém vem com chavões e nós perdemos a nossa liberdade. Pois. E perdemos também a nossa capacidade de ser humanos e tornamos-nos mais cruéis em relação ao outro, e o outro deixa de existir para existir apenas o narcisicamente só, que só, eu já não digo que é o América primeiro, pronto, mas que é o narcisicamente só, que depois deixa uma quantidade de ideologias à solta e que faz com que as pessoas logo vejam uma luz, nem se questionem de onde é que a luz vem, até pode ser uma estrela, não é? E pensem logo que é um ataque. Muito bem, Mário. Pronto, Mário. Uma intervenção curta para concluir. Alegações finais. Como alegações finais, aquilo que me é capaz de dizer relativamente a todas as intervenções que aqui foram feitas é que, de facto, a educação não é nada exato, não é uma ciência exata, e este livro faz cada vez mais sentido, porque todos nós somos educadores à nossa maneira, todos nós, pelas experiências que obtivemos ao longo dos nossos percursos e obtemos ao longo dos nossos percursos, temos um educador dentro de nós e temos sempre coisas novas a aportar, porque, e cada vez mais, a educação, mesmo nas próprias escolas, não só nas universidades, tem que se virar para a realidade do mundo de hoje. Não é sairmos de uma casa do século XXI e entrarmos numa escola do século XIX. E aquilo que se passa muito nos dias de hoje é isso mesmo, é que as crianças, por exemplo, têm professores que não estão capacitados pela sua formação e pela longevidade que já têm no ensino em trabalhar com estes gadgets todos. A escola não se pode virar de costas para isto, porque isto são as ferramentas do presente, não são as ferramentas do futuro, e obviamente que a escola tem que ser repensada, porque a receptividade dos professores hoje em dia ainda não é total relativamente às competências. Porque nós, se ouvirmos os empresários hoje em dia a falarem, o que eles querem absorver são talentos. E aquilo que nós, nas escolas, temos que começar também a desenvolver e a trabalhar são as competências sociais e emocionais que têm cada vez mais estarem no interior das próprias escolas. Eu defendo isto já há muitos anos, que tem que haver disciplinas ligadas ou conjuntos de disciplinas ligados ao desenvolvimento das competências, porque estas competências é que os definem para o futuro, e se eles desenvolverem estas competências logo em tenra idade e quando são crianças de forma perfeitamente lúdica, que somos capazes de o fazer, eles desenvolvem-nas e saem de lá pessoas cada vez mais capacitadas, e foi aquilo que a Luísa disse há bocado, como, por exemplo, a criatividade, a gestão de lideranças, por exemplo, que eles podem desenvolvê-las também, o trabalho de equipa e todas as outras competências, que hoje em dia que fazem todo o sentido estar na escola. Dar-lhes, por exemplo, matemática, em que eles próprios têm a responsabilidade de desenvolver o processo todo. Como disse o professor Carlos Filhais, neste momento está tudo na internet, e acho que os professores têm que parar de ser os atores principais da escola, e os atores principais da escola têm que ser os alunos. O ensino expositivo tem uma retenção de 5% das pessoas que estão a ouvir, e as pessoas que estão a experimentar têm 80% de retenção. E a questão que deixo no ar, como provocação, que é mesmo assim, e calmo já, porque é que continuamos a bater na tecla da exposição e não nos viramos para a tecla da experienciação. Vou ser muito rápido para não atrasarmos, como é óbvio, agradecer e reforçar o convite e a beleza do espaço. Por outro lado, dizer-vos que
Eu continuo a conduzir, mas fiz esse exame de condução reprovável, portanto, toda a teoria foi por água. E, portanto, desse ponto de vista, na realidade, há muitas coisas que nós podemos fazer. Se olharmos, por exemplo, para aquilo que é o percurso de uma criança, as instituições de topo sugerem que os indivíduos, depois de um percurso de, enfim, 14 ou 20 anos a estudar, façam um ano para aprender aquilo que eles não conseguiram porque foram pressionados desde bastante cedo, não é? Portanto, nós em Coimbra temos esse dilema, não é? É o dilema de deixar as crianças brincar na lógica do Issaia Barreto, quando criou as casas da criança, ou do João de Deus, que queria e conseguiu pôr as crianças a aprender determinadas coisas do ponto de vista teórico com 5 anos. E, portanto, enfim, é uma situação que, no fundo, se cruza ao que é preciso ter aqui presente. Ou seja, nós temos, em relação à educação, um percurso, sob determinada perspectiva, em determinadas circunstâncias, circular, como se vivêssemos em rotunda, mas a vida obriga-nos a fazer escolhas e a passar cruzamentos. E este livro pode ser uma ajuda nesse sentido. Muito bem. Às vezes há formas, e só para terminar, dar a volta ao assunto. Eu posso ver esta exposição, e se não conseguir ler, posso ouvir os Lusíadas, do António Fonseca, que ele tem uma obra extraordinária, foi um professor aqui em Coimbra. O reclamador, não é? Exatamente, e portanto, que é uma performance motora, onde ele treinava com maratona, sabe dizer tudo de cor. e se faz aquilo, portanto, e eu posso tentar utilizar esse tipo de estratégias para chegar à minha afirmação. O livro é este, Diálogos Cruzados. Obrigado aos autores que aqui tiveram. O livro está lá em cima, se estiverem interessados. E damos por aqui, por encerrado este primeiro ciclo de palestras e exposições e concertos que aqui houve nesta Estação Libertária de Coimbra. Prometemos continuar, mas agora boas festas para todos, porque é preciso também um tempo de paragem e o tempo de paragem faz parte, digamos, da nossa humanidade. Para o ano a mais, conto convosco. Pronto, eu vou ter de desaparecer que a minha mulher está... E foi a prima.